Meus queridos irmãos, saudação de paz, que Deus te abençoe. Hoje um programa muito especial, estamos aqui mais uma vez para lançar luz sobre temas, sobre a palavra de Deus e sobre aquilo que vai te edificar. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial. Que não sou eu. Mas antes de apresentá-lo, deixa eu apresentar um outro amigo em especial que está brilhantando aqui, me fazendo companhia, dividindo essa tela maravilhosa aí comigo, Pastor David Oliveira. Muito obrigado por estar aqui. Amém. Você é top. Dá um oi pra galera aí. Graça e paz, povo de Deus. Já falam heresia. Eu tive o privilégio de ser convidado. Não fala não que vai ser refutado. Para dividir a mesa com o pastor Matheus, né? Hoje eu tô aqui no podcast da concorrência, não tô no meu. Vim aqui dividir esse tempo maravilhoso com vocês. Que seja uma bênção em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje nós estamos aqui, está nos dando a honra, né? Pastor Joaquim de Andrade. Ele tem feito um trabalho importantíssimo e espinhoso na área da apologética cristã. É uma honra estar recebendo o senhor aqui. Pastor Joaquim, sinta-se à vontade. Seja muito bem-vindo. Que prazer, Matheus, estar aqui no Eticast. É Difícil o nome, hein? Uhum. Que legal, Davi, estar com você aqui também, meu querido. Que bom, pastor. Você que está aí nos assistindo, que bom que você veio. Vai ser uma bênção esse tempo que nós vamos passar aqui. Sensacional. Pastor, antes da gente começar, eu sempre tive uma dúvida, né? Por exemplo, quem é da área da apologia em si, ele leva uma fama assim de uma pessoa carrancuda, incisiva, que não gosta muito de conversa. Geralmente a imagem que se passa porque é contundente. Mas Pitbull, né? É isso. Conversando com o senhor aqui, o senhor é um amor de pessoa. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o seu ministério, o seu ministério pastoral, que é para as pessoas entenderem também que por trás, né, desse pitbull existe um ser humano amável, compreensível e por aí vai. Verdade, Matheus. Eu estou na área da apologética há exatamente 40 anos, fazendo a defesa da fé. Não é uma tarefa muito fácil, é uma tarefa muito mal compreendida. A apologética hoje é muito mal compreendida pela igreja evangélica, porque eu te pergunto, qual é o bandido que gosta da polícia, né? Olha aí. Qual é o bandido que gosta da polícia? Então, as heresias estão entrando na igreja, por isso eu escrevi este livro, né? Controvérsias, modismos e heresias que ameaçam a igreja brasileira. Como as heresias estão entrando na igreja, a gente está combatendo. Durante muito tempo da minha vida, eu diria quase 20 anos, a nossa preocupação era com seitas fora da igreja. Então, Testemunho de Jeová, Mórmon, Adventista, Espiritismo, Maçonaria e outros grupos. Mas, de 20 anos para cá, a gente passou a combater os erros da própria igreja. Nossa. Heresias que se infiltraram dentro da igreja cristã, como, por exemplo, teologia da prosperidade, confissão positiva, quebra de maldição hereditária, espíritos territoriais e muitas outras. Então, essas heresias se infiltraram, e é importante falar isso, né? Essas heresias até não são heresias de perdição, porque não negam a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus, não nega a ressurreição, não nega a Bíblia como única regra de fé e prática, mas são heresias. Então, se uma igreja... Meio que silenciosas. Eu diria que são heresias light. São heresias light. Mais uma. Mas se a igreja abre para uma heresia light, amanhã ela vai estar abraçando uma heresia braba, entendeu? Então essa é a nossa preocupação. Por isso a gente, então, tem publicado esses livros e tem falado aí em muitos podcasts, em debates, em rádio, televisão, tem realizado seminários em vários lugares, né? Agora, o pastor Joaquim que está aqui hoje, ele não é só um apologista. Claro que a minha veia é uma veia apologética, mas eu também tenho uma veia missionária. Então, eu sou professor em diversas agências missionárias no Brasil, fora do Brasil. Eu já estive em 37 países fazendo missões e defendendo a fé. Então, o nosso trabalho é esse trabalho. É um trabalho árduo, é um trabalho mal compreendido por muitos, que é o trabalho da apologética, mas eu também tenho o outro lado, que é o lado missionário, que é o lado de evangelização, que é o lado da igreja. Eu sou pastor ali em São Miguel Paulista, na Igreja Batista Ágape. É uma comunidade pequena. Um grande abraço aí para os irmãos da Igreja Batista Ágape, que estão nos assistindo agora. Então, nós estamos ali com um trabalho de pastoreio,
com o trabalho, por exemplo, social, no bairro onde nós nos encontramos, ali no extremo da Zona Leste. Então eu tenho essa característica, eu sou pastor, eu sou pesquisador, eu sou missionário, eu sou algumas coisas aí para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória então nós, claro, fazemos apologética, é o nosso chamado, né? Até encontrei o pastor David ali na Expo Cristã, né? E ele viu a quantidade de herege que estava ali, propagando suas heresias. Né? Pessoal, por exemplo, da editora Árvore da Vida, estava um estande enorme da editora Árvore da Vida. Então, muitas pessoas não sabem o que significa a editora Árvore da Vida. Até alguém já, antecipadamente, aí, antes de começar o programa, fala sobre Dong Yulen. Né? A gente vai falar sobre a editora Árvore da Vida. Essa editora é de uma igreja conhecida como Igreja Local, ou a Igreja dos Irmãos que está em São Paulo, dos Irmãos que está no Rio, dos Irmãos que está em Minas, porque eles acreditam na localidade. Então, eles vêm de um grupo chamado Igreja Local de Witness Lee. Então, esse chinês, que era discípulo de Watchman Nee, fundou essa igreja. Quando Watchman Nee criou um grupo chamado Pequeno Rebanho, lá na China, então era uma igreja. O Watchman Nee é um cristão. O Watchman Nee defendia as doutrinas cristãs. Eu ia falar, meu Deus. E é interessante porque, apesar de o Watchman Nee estava muito preocupado com a divisão das igrejas na China, e ele orava ao Senhor pedindo unidade da igreja. Então ele criou essa visão da localidade, que não deveria existir várias igrejas na cidade, mas uma única igreja. E, de fato, o que a gente tem em São Paulo é uma única igreja. A igreja evangélica é única. As denominações são várias, mas as denominações, ela é composta por pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Então, isso é a igreja cristã. E aí, algumas pessoas não entendem muito bem isso. Então, por exemplo, o senhor Witness Lee deturpou completamente as ideias de Watchman Nee. Quando o Watchman Nee foi preso por causa do comunismo na China, aí ele pediu para o Witness Lee, que era discípulo dele, fugir com a turma da igreja, para não ser aí presa pelo comunismo. Ele foi para os Estados Unidos, começou lá um grupo chamado Igreja Local, né, mais conhecido como Árvore da Vida, começou lá esse grupo, e aí ele deturpou completamente as ideias de Watchman Nee. Watchman Nee morreu cristão, morreu preso pelo comunismo, lá morreu na cadeia. Um mártir, né? Um mártir cristão. Mas o Witness Lee não, passou a negar doutrinas que o Watchman Nee acreditava, como a Trindade, por exemplo. Então, o Dong Yulen e o Pedro Dong, que é o líder dessa igreja hoje, eles negam a doutrina da Trindade. Então, para eles são também sabelianos, são unicistas. Então, eles acreditam em manifestações de Deus, isso é uma heresia. Então, grupos como a Igreja Local, né, a Árvore da Vida, que fazia um proselitismo muito forte, eles até mostraram lá na Expo a carreta que eles têm, que circula o Brasil, né, onde as pessoas visitam a livraria, e aí eles têm a estância Árvore da Vida aqui, em Sumaré. As igrejas fazem congressos, fazem convenções lá. E qual é a finalidade dessa estância Árvore da Vida? Todo e qualquer movimento que as seitas fazem, a finalidade é proselitismo. A finalidade é pregar o que eles acreditam. Então, eles, na realidade, durante muito tempo, o Witness Lee ensinava, por exemplo, que todas essas igrejas eram estrelas errantes, que as únicas estrelas brilhantes, verdadeiras, eram os irmãos da localidade, os irmãos da Árvore da Vida. Então, eles foram extremamente proselitistas no passado, hoje não adotam mais aquela mesma postura, mas eles estavam lá na Expo Cristã, fazendo o quê? Orando pelas pessoas, pegando o nome das pessoas, para depois visitar essas pessoas para fazer proselitismo, vendendo livros, inclusive, com alguns ensinamentos contrários àquilo que o cristianismo sempre ensinou, que é a doutrina da Trindade. E por isso que eu falei assim, antes da gente começar, que
trabalho que o senhor faz, ele é muito importante, porque, por exemplo, muita gente que está ouvindo aqui e que vai ouvir, não tem nem noção disso. Não, nem mas, imaginaria que... mas vai identificar pela editora Árvore da Vida. Então, então já não anota aí, não compre nenhum livro da editora Árvore da Vida. Mesmo que seja livro, por exemplo, de Watchmani. Porque eles têm direito a alguns livros de Watchmani. Aí eles vendem esses livros para atrair as pessoas. Olha aí como nós somos cristãos. Entendeu? Olha aí como nós somos cristãos. Extremamente estrategistas. Pastor, e o senhor falou algo interessante, já vou passar para o David aqui, mas eu queria que o senhor, porque nem todo mundo, eu percebo que tem algumas pessoas aqui no chat, são bem inteligentes e são bem conhecedoras do tema. Outras nem tanto. Como a gente poderia começar assim, fazendo uma síntese de uma seita? Atualmente, hoje, como identificá-la propriamente? Muito importante a pergunta. Em primeiro lugar, o que é uma seita? Então, seita é um grupo de pessoas que seguem um determinado líder humano ou uma falsa interpretação do cristianismo histórico, do cristianismo bíblico, do cristianismo reformado, não como alguns taxam aí de reformado, né? Porque na visão de alguns aí, reformado significa ser calvinista, e não é verdade isso. Não é verdade. Reformado é concordar com as 5 solas, é concordar, por exemplo, com aquilo que os reformadores defenderam, e nem todos os reformadores eram calvinistas. É que Calvino foi responsável por sistematizar. Isso. Calvino, na realidade, foi responsável pela reforma na Suíça. E você tem Lutero na Alemanha. E você tem os outros vários reformadores. Então, não só os reformadores, mas tem os pré-reformadores também, que a gente não pode esquecer, de Wycliffe, de John Hus e outros. Então, não é o nosso tema aqui hoje, mas, na realidade, a seita vai pregar o contrário daquilo que a igreja sempre pregou. Então, por exemplo, Trindade. A igreja sempre pregou a Trindade. A igreja pregou que Deus é um ser que subsiste em 3 pessoas. Que esse Deus que nós cremos não é 3. Ele, na realidade, esse Deus é um só. Mas esse Deus também não são manifestações, como diz o pessoal da Árvore da Vida, não. Ou o pessoal do Voz da Verdade, não. Não são manifestações. Na realidade, Deus é um ser que subsiste em 3 pessoas. 3 pessoas coeternas, coexistentes, coiguais. Indivisíveis. E aí, infelizmente, esta doutrina, as pessoas não dão muita importância para ela. Pastor, o senhor vai condenar o Voz da Verdade só porque não crê na Trindade? Sim. Sim, porque está negando a essência de Deus. Está negando a natureza de Deus. Então, qualquer grupo que negar a Trindade não pode ser considerado cristão. A igreja cristã sempre tratou desta forma. Por que a gente vai agir diferente agora? Então, existem doutrinas que são essenciais. Por exemplo, a Bíblia. A Bíblia é a única regra de fé e prática para qualquer igreja cristã. Mas quando alguém vem e diz assim, como agora mesmo, eu estava vendo um vídeo do Rodrigo Silva, ele disse assim, olha, este livro é inspirado por Deus, como este é inspirado por Deus. Rodrigo Silva, que tem mais de 30 mil alunos, que infelizmente a maioria desses alunos são das nossas igrejas, infelizmente. Verdade. Infelizmente. Então eu te pergunto, um cara que crê numa mulher chamada Ellen White, como Rodrigo Silva, merece crédito? Ele pode ser o maior arqueólogo do mundo. Ele não é do mundo, mas ele pode ser o maior arqueólogo do mundo. Nós não temos que dar crédito na teologia dele. Agora, como é que uma igreja evangélica, uma igreja cristã, vai convidar o Rodrigo Silva para falar sobre teologia? Como, por exemplo, fez a Assembleia de Deus lá de Santo André. Convidou o Rodrigo Silva. E o Rodrigo Silva está falando sobre Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo, meus irmãos. Sendo que ele nega abertamente a divindade de Cristo, né, por exemplo. Então, o Rodrigo Silva crê que Jesus tinha uma natureza caída, pecaminosa. Nossa. Rodrigo Silva crê que Jesus é o arcanjo Miguel. O Rodrigo Silva crê que Jesus não completou a sua obra na cruz do Calvário. Foi completar em 1844. O Rodrigo Silva crê que os escritos de Ellen White têm mesma autoridade que a Bíblia. Ora, o lema da reforma
é só a Escritura. Uhum. Só a Escritura, só a Bíblia. Então, a igreja evangélica, seja ela qual for, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriano, Metodista, Quadrangular, Brasil para Cristo, seja qual for, até a Missão Mundial, Graça e Paz, crê que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Então, qualquer igreja evangélica vai defender a Bíblia como única regra de fé e prática. Quando alguém vem e diz assim, não, mas tem os livros da senhora Ellen White, não, mas tem a publicação da Sociedade de Torre de Vigia, a revista Sentinela, a revista Despertai, os livros da organização, não, mas tem o livro de Mormon, por exemplo, dos Mormons. Não, você não pode crer num livro desse, isso aqui é um outro testamento. E o que Paulo disse? Ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, anunciar um outro evangelho, seja anátema, maldito, amaldiçoado. Olha, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque falsos profetas estão por aí. Por exemplo, esse camarada aqui, o Harold Camping, era um pastor presbiteriano nos Estados Unidos. Eu conheci pessoalmente ele, tive com ele. O Harold Camping anunciou que o fim do mundo, que Jesus ia arrebatar sua igreja em 1994. Pastor, aí assim, eu fico com uma dúvida. Por exemplo, ele fez isso. Mas mesmo ele Ele errando, era um presbiteriano, hein? mesmo errando, já tem pessoas que continuam aderindo à teologia. Tanto é que o Harold Camping, neste livro aqui, ele conta, por exemplo, que a mulher dele queria reformar a cozinha, trocar o piso. Aí ele disse para ela, não vai dar tempo, meu amor. Jesus está voltando, nós vamos nos encontrar com ele. Interessante. Aí, dá pra dar um zoom na câmera aí? Aí, sabe o que aconteceu? Porque as pessoas têm que ver que o que o senhor está falando, você não está tirando da cabeça do Não, senhor. claro que É algo não. fundamentado, né? Sabe o que aconteceu? Jesus não voltou. Ele desistiu da ideia? Não. Ele anunciou o fim, tá aqui, ó. 2011. Até Tá o aqui, produtor ó. tá rachando de dar risada aqui, 2011, gente. tá aqui. Verdade. Meu Deus do céu. E ele, inclusive, esse cara tinha um programa de rádio famosíssimo nos Estados Unidos chamado Family Radio, Olha aí. com muitos seguidores. Caramba. Esse cara era incrível. Aí ele enviou para o Brasil, para outros países, vários jovens, porque o fim iria acontecer quando? 2011. Eu te pergunto, houve o fim? Não. Não, ele morreu há pouco tempo. Entendeu? O fim veio para ele. Então tem pessoas seguindo a estes falsos profetas. Ó, quer ver um outro profeta aqui que também era batista, ele, inclusive. Não acredito. É William Marion Branham. Eu queria falar dele. Esse cara Eu queria é da falar dele. Eu vi o senhor mensagem. falando uma vez e eu fiquei curiosíssimo, porque ele é extremamente conhecido, né? Sim. Então, só E pra você- influenciou, assim, Só pra você ter uma ideia. Um monte de igreja Só pra você ter uma unicista ideia, bebe da fonte dele. É isso, a maioria Isso mesmo. são as igrejas da mensagem que chamam. Né? Então, o Tabernáculo da Fé foi a igreja fundada por William Branham. Pastor, uma Mas vez o vários senhor outros estava passaram a seguir debatendo, ele. o senhor estava debatendo com um pastor unicista lá na rádio musical, que na hora que o senhor tentou... Luiz Mendes. Isso. Na hora que o senhor estava tentando falar do Branner, ele, não, eu não vim aqui para falar do Branner, eu nem concordo com as coisas que o Branner fala. É, o pi- Ele tentou desfazer aquele espantalho e depois eu fui no canal dele, ele tinha uma série de mensagens falando como era importante estudar as mensagens do Branner. do William Branham. é. Quem tá em casa aí, eu tive essa percepção já. Por exemplo, quando se chama um testemunha de Jeová nos debates, aí ele fala assim, eu não represento o pensamento... Da organização. Só que a formação dele é de lá, ele é adepto de lá, É. e as falas dele são pautadas nas doutrinas que tem lá. E ele só tá replicando o que todo mundo lá dentro É. crê. Isso é meio que uma Quando- estratégia deles pra... Por exemplo, quando eu vou debater com um adventista, não, mas eu não vim aqui para falar sobre Ellen White, eu vim para falar sobre o sábado, vim para falar sobre o arcanjo Miguel. Mas peraí, tudo que você crê está fundamentado em quem? Em Ellen White. Boa. Então, o seu cavalo de Troia é Ellen White. E é interessante porque esse camarada aqui era um pregador batista. Ele era um pregador batista. Aí, ele teve uma situação, ele encontrou com os unicistas, mas ele não abraçou o unicismo. Aí morreu a mulher dele e a filha. Uma enfermidade, morreu a mulher e a filha, o bebezinho. Aí ele entendeu que isso era castigo de Deus para ele, Olha, porque ele não estava crendo no Santo unicismo. Deus. Aí ele passou a pregar o unicismo. E daí essa é nova, surgiram, né? e daí surgiram vários outros hereges, né, como o William Soto Santiago,
Esse cara tem igreja aqui no Brasil, tem igreja aqui em São Paulo. Sério? Lá em Guarulhos. Olha aí. Igreja da Pedra Angular. Então, ele é um herege. Esse cara esteve falando na Assembleia de Deus, esteve falando na OMEB, Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil. Ele foi preletor na OMEB, esse cara aqui. O William Soto Santiago. Então, ele, o Branham, também anunciou o fim. Anunciou a volta de Jesus para 77. Não aconteceu. Ou 77 ou 75. Eu tenho até o livro aqui, onde ele fala sobre isso. Eu vou ver aqui depois, mas a gente dá com certeza aqui a data, tá? Tá. Então, uma característica do falso profeta é anunciar e não acontecer. Esse outro aqui, ó. Eu vi quando ele veio aqui no Brasil, o Bang Kira. Várias crianças tiveram visões do arrebatamento da igreja. E o Bang Kira, da Missão Mundial Taberá, foi um desses. Não tem nada a ver com a minha igreja, Missão Mundial Graça e Paz, pelo amor de Deus. Nada a ver. Então ele estava anunciando o fim também, que não aconteceu. Em 1998, aconteceria o arrebatamento da igreja. Não houve. Mais um falso profeta. Teve um também lá em Maringá, ele era até pastor, esse camarada evangélico, mas aí ele escreveu um livro em 1999. E aí ele disse, Jesus vai voltar nessa data. Sabe o que aconteceu? Ele pegou o dinheiro da turma, o pessoal vendendo casa, vendendo carro. Ele pegou o dinheiro e foi para a Inglaterra. Ele está lá hoje. E Jesus não voltou, um falso profeta. Então, a gente ri, pastor, mas o caso é sério. É sério. É. Por exemplo, tá o senhor aqui com toda a seriedade do mundo, apresentando com toda a transparência, e de repente tem alguém que não vai, assim, de certa forma, credibilizar o trabalho do pastor. Aí vem um charlatão qualquer, inventa qualquer história. O cara história acredita. Apocalíptico, o cara acredita e... olha só, a maior igreja brasileira nos Estados Unidos, em Boston, o pastor Uriel, da Assembleia de Deus de Boston, olha aí, ele escreveu este livro aqui, O Triunfo Eterno da Igreja. Eu tenho esse livro. Este livro foi prefaciado por Gesiel Gomes. Olha aí. E lá na igreja, ele foi expulso da Assembleia de Deus, tanto da Assembleia de Deus do Brasil, como da Assembleia de Deus dos Estados Unidos. Pastor Uriel. Pastor Uriel. Que é o pai da Elaine de Jesus. Hoje a igreja não tem mais o nome Assembleia de Deus, agora é Revival Church for Nations. Isso. Falou Porque foi expulso. Ele foi expulso. Né? Foi excluído, né? Excluído. Então, ele neste livro, porque o segredo era você ir lá no culto, né? Tocar no livro. Você tocava no livro, recebia o poder, era arrebatado, ia para o céu, trazia recado de irmãos que já morreram. O que é isso? Faz o teste, Mateus. Que é isso? Faz o teste. Faz o teste. É isso, cara? É espiritismo. Boa. É espiritismo. Mas veja que esse livro foi prefaciado por Gesiel Gomes. Sim. Não, hoje, apóstolo Uriel de Jesus se arrepende. Você tem essa declaração pública dele dizendo que esse livro não é a verdade, que ele se equivocou. Não, dele falando que se equivocou, sim, mas que ele falou que o livro não era verdade, eu nunca... Eu queria ver essa declaração, porque... Ele tá bem ruim de saúde, você vê que tá bem debilitado. Sei. Ele dividiu... na realidade, as igrejas dele se dividiram completamente. Hoje o apóstolo Wesley, né, lá em Londres. Eu conheço vários pastores que saíram da Assembleia de Deus, têm seus ministérios independentes. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque uma característica do falso profeta é justamente essa, trazer novas revelações. Além do que está na Escritura. A gente já falou aqui que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Pastor, mas o senhor é sensacionista? Não, eu sou continuista, eu creio na manifestação dos dons. Agora, peraí, o que é de Deus a gente aceita, o que não é, o que está contrário à Bíblia Sagrada, você não pode aceitar. Não importa quem falou. Pode ser o Augusto Nicodemos, pode ser o Hernandes Dias Lopes. Se falar alguma coisa contrária à Bíblia, você não tem que aceitar. Se amanhã o Hernandes Dias Lopes publica um livro e diz assim, agora você tem toda a revelação de Deus, o meu livro tem mesma autoridade que a Bíblia,
se fosse no passado, era queimado na fogueira. Uhum. Era queimado na fogueira. Mas hoje a gente tem que taxar como herege. Uhum. É herege, não podemos aceitar. Então, uma característica das seitas é justamente isso: ter outros livros além da Bíblia. Um outro Jesus. Quem é o Jesus, por exemplo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia? É o arcanjo Miguel, tinha uma natureza caída, pecaminosa, não completou sua obra na cruz do Calvário. Esse Jesus, então, depende de Satanás para nos salvar. Quando eu falo isso, o adventista fica louco da vida, né? Não, mas peraí, quem é o bode emissário? Aliás, se tiver algum adventista aí e quiser vir debater aqui essa ideia, Vamos marcar, já vamos fica marcar. aberto o convite. Então, quem é o bode emissário? Para eles é Satanás. Representa Satanás. Se representa Satanás, o bode levava os pecados da congregação de Israel. Uhum. O diabo vai levar os teus Olha pecados? aí. É, Nenhum tem essa adventista interpretação mesmo. pode ter certeza da salvação. Por quê? Porque ainda não houve o juízo, está acontecendo. Então, ainda o diabo não levou os pecados dele, o diabo vai ter que levar. Se representa Satanás, o bode emissário, então Cristo vai convidar o diabo no final, vai confessar os pecados que o adventista cometeu, aí o diabo vai levar esses pecados e aí ele está salvo. E Jesus fica na onde? Nessa Olha história só. aqui? E o engraçado é que ninguém chega numa conclusão dessa na Bíblia pela Bíblia. Tem que ter a interpretação Sim, extra-bíblica fulano que teve essa Tem revelação. que ter uma ideia externa. Não é algo que ele leu lá e chegou a essa conclusão. Muito bem observado. Pastor, Deus. você falou aí sobre cronologia e no Adventismo também tem umas cronologias que deram errado aí, né? Então, As a gente profecias. não pode confundir. A igreja adventista do sétimo dia não marcou data. Então, quem marcou data? O movimento do advento na América. Porque o Guilherme Miller, ele era um pregador batista. Ele começou a anunciar a vinda de Jesus para 1843. Então, o movimento do advento na América era formado por pessoas de várias igrejas. Estava lá a Ellen G. Harmon, que era metodista. Ela tinha ganhado uma pedrada na cabeça, ficou meia maluca, começou a ter visões e revelações a partir dessa pedrada que ela ganhou. Adventista detesta que fala isso. Que fala que Ellen White era louca porque tomou a pedrada na cabeça. Mas ela não só começou a ter visões depois da pedrada? Foi. Como é que eles querem que a gente acredite? Pois é. Me engana que eu gosto. Ela só começou a ter visões depois da pedrada. Foi. Então, uma coisa tem a ver com a outra. É. Infelizmente, toda a literatura de Ellen White, por exemplo, o livro aqui, O Grande Conflito, tá? Então eu tenho aqui O Grande Conflito, eu tenho aqui os primeiros escritos, ó. Este aqui é o Grande Conflito condensado, que eles distribuem aí de porta em porta, de graça. Que igreja evangélica faz isso? Inclusive, esses dias eu estava conversando, eu fui pregar numa igreja, e provavelmente ele, se não está assistindo, ele vai assistir. E eu cheguei lá, vi um material adventista no gabinete do pastor. E um pastor teólogo, estudado. Uhum. E aí eu falei, esse material Ele é aqui... pesquisador, ele é apologista. Ele falou, não, esse material aqui é bom, sabe? Meu Material Deus. devocional, Ai, meu Jesus de tá dando um Nazaré. apoio, eu tô gostando. Aí eu falei, pastor, você não tá fazendo isso. E é um cara assim, já renomado. Então, com isso eu entendo que na insistência deles, Uhum. eles meio que vão ganhando na canseira. Bom mocismo. Eu encontrei um irmão, um evangelista. Ele estava com caixas de livro dos adventistas. Ele distribuindo essa literatura. Ele nada a ver com a igreja adventista. Olha o que eu vou... Não, ele é assembleano. Meu Olha o que eu Deus vou do céu. dizer. O diabo agradece o apoio que muitos evangélicos dão a ele. Cuidado, meu irmão. De repente você está fazendo a obra do diabo, achando que é obra de Deus. Porque qualquer adventista, qualquer mormon, qualquer testemunho de Jeová, você acha que ele está pensando que ele está servindo ao diabo? Não. Ele acredita que está fazendo a obra de Deus. Ele acredita que ele está servindo a Deus. Mas que Deus você está servindo? Isso é importante você saber. Quem é o Jesus pregado por essa igreja? É o Jesus da Bíblia? Ou é um outro Jesus? É o caso dos adventistas. É o caso da Testemunho de Jeová, por exemplo, que estão aí oferecendo essas literaturas de porta em porta. Estão com os carrinhos aí espalhados, né, para tudo quanto é lugar. Você vai aí nas praças, vai nos shoppings, vai nos hospitais. Estão lá, Testemunho de Jeová, com o carrinho deles, oferecendo literatura. Que tipo de literatura é essa? É a literatura da Sociedade Torre de Vigia.
tem até uma Bíblia própria. Agora eles estão usando essa daqui. Mas antes era essa daqui. E aí usaram também essa daqui. São 3 Bíblias diferentes. Tem diferença na tradução delas? Tem Quais as diferenças. diferenças? Por exemplo, você vai aqui para João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra estava com o Deus e a palavra era um Deus. Aí você vai para essa daqui. No princípio era a palavra estava com o Deus e a palavra era Deus. Aí você vai para essa daqui. No princípio era a palavra estava com o Deus e a palavra era um Deus. Aqui, se você pegar João 1, um Deus não está entre colchetes. Aqui já está entre colchetes. Por quê? Por que essa diferença? Porque aqui ele é chamado de Deus, com letra minúscula, por exemplo. O verbo era Deus. 2 deuses. Aqui o verbo era Deus. Que tem Letra minúscula. Seria politeísmo. Por quê? Isso, muito bem. A testemunha de Jeová crê num Deus maior que criou um Deus menor. Quem é o Deus menor? Jesus Cristo. Mas aí eles negam a afirmativa que existem 2 deuses soberanos, com todo o poder. Eles dizem, não, Deus verdadeiro só tem um. Aí você tem que perguntar quem é esse Deus. Uma vez... Então Jesus é um Deus falso? Uma vez eu estava passando na pracinha de Santa Maria e tinha um testemunho de Jeová pregando. E eu fiz uma pergunta, eu falei, Jesus é o quê? Ele falou, Deus. E ele falou para mim que Jesus era um anjo evoluído. Aí eu falei, tá, e quantos anjos mais evoluídos a gente tem? Ou quantos ainda vai evoluir a ponto de se tornar Deus? Então eles vão dizer que Jesus é a primeira criação de Jeová. Eu estava dando um estudo lá em Arapiraca, em Alagoas. Tinha um irmão no culto com uma Bíblia dessa. Aí eu achei que o irmão levou, porque era estudo, né? Apologético. Uhum. Não, era a Bíblia dele. Ele falou assim, não. Eu falei, você conhece essa Bíblia? Ele disse, conheço, é minha Bíblia. Meu Deus. Eu falei, como é a sua Bíblia? Eu me converti aqui na igreja, né? E aí passou lá na minha porta uns missionários. Eu não tinha a Bíblia, eles me deram essa Bíblia. Falei, você conhece essa Bíblia? Ele disse, conheço. Falei, você sabia que não aparece sequer uma vez a palavra inferno? Você sabia que nessa Bíblia nenhuma vez Jesus é adorado? Você sabia que nessa Bíblia a palavra Espírito Santo é com letra minúscula ou força ativa de Deus? E comecei a mostrar as incoerências dessa tradução. Porque Gênesis 1 deles aí a força ativa de Deus pairava sobre a face das águas. Eu tomei a Bíblia dele e falei, quero ver um irmão aqui que vai dar uma Bíblia para ele, porque isso aqui não é Bíblia. Isso aqui é uma coxa de retalho para negar o cristianismo. Pô. Pastor Joaquim, a gente está falando aí, falou sobre, o senhor está dando uma visão panorâmica. Vamos lá, qual que é a principal doutrina, por exemplo, do adventismo e qual o argumento, como o senhor é familiarizado com debates e sempre essa troca de argumentos, qual o argumento mais forte que a gente tem para desconstruir essa principal doutrina, assim? Por exemplo, se eu pego o adventismo, essa daqui é a principal doutrina deles, e esse argumento aqui é o argumento que assim, joga por terra toda essa doutrina. Qual seria o ponto mais forte? Qualquer adepto de seita vai errar na pessoa de Jesus. Uhum. Então Jesus é o argumento. Quem é o Jesus que ele crê? Uhum. Então se ele fala que Jesus é o arcanjo Miguel, você vai provar que Jesus não é um anjo. Arcanjo é anjo. Anjo é criatura. Anjo não pode ser adorado. Então pega nesse aspecto. Quem é Jesus? Outro aspecto. O diabo vai levar os seus pecados? Você crê nisso? Vai para Levítico 16, 5 a 10. Lá diz que da congregação dos filhos de Israel tomarás 2 bodes. Para quê? Oferta pelo pecado. O diabo vai fazer oferta pelo pecado por alguém? Quem em Isaías 53 está se referindo? Ao diabo? Que ele tomou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si os nossos pecados. Isaías está falando de quem? De Jesus. Então, o bode expiatório é Jesus. E o bode emissário também é Jesus. Então, são 2 fases da obra de Jesus Cristo. Uhum. Então, normalmente, um adventista vai querer conversar com você sobre o sábado. Uhum. Aí, o que você tem que fazer? Perguntar para ele. Você crê que o sábado salva? Ele vai dizer, não. Mas Ellen White diz que sim. Que guardar o sábado importa em salvação, que vai ser traçada uma linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Quem são os que servem? Os que guardam o sábado. Quem são os que não servem?
os que não guardam o sábado. E quem não guarda o sábado vai receber a marca da besta. Em outras palavras, o indivíduo é salvo por guardar o sábado. Agora, porque muita gente Ou seja, Cristo não é suficiente. Não. O sacrifício de Cristo não na é igreja suficiente. adventista, não. Na igreja adventista, não. Nem nos mormons, nem na Jeová, nem no espiritismo, né? Porque o indivíduo tem que fazer boas obras. Tem que guardar o sábado, tem que ir de porta em porta, tem que ser dizimista fiel, e aí vai. Esse livrinho aqui do Mark Finley, que é o Billy Graham dos Adventistas, ele ensina aqui, ó, como ganhar os batistas, como ganhar o presbiteriano, como ganhar os luteranos. É um livro de proselitismo. Este livro aqui, inclusive, ele foi proibido de ser... tá aqui, ó, Casa Publicadora Adventista. Então, como a igreja adventista pode nos considerar irmãos quando ensina a ganhar para a igreja adventista essas pessoas? Esse é outra característica de seita, né? O exclusivismo. Proselitismo. Isso é proselitismo. E também isso, o exclusivismo. Mas aí eles fazem O proselitismo por causa do exclusivismo. Sim, porque para eles, só eles estão com a verdade. Eu queria fazer essa pergunta. Veja o caso da congregação cristã no Brasil, por exemplo. Depois eu devo fazer uma pergunta, depois eu também queria que o senhor desse assim, um parecer, porque muita gente não considera, né, a congregação uma seita. Muita gente não considera. Aí depois o senhor dá um adendo aí pra gente. Minha pergunta é, por que as 3 principais seitas restauracionistas têm esse negócio de esquece tudo que aconteceu no passado, é da gente pra frente, que são os mormons, os testemunhos de Jeová e os adventistas? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda é, qual é a correlação delas? Porque a gente sabe, pela história, que uma saiu de dentro da outra. Como que isso aconteceu? Veja bem, todas elas saíram das igrejas evangélicas, né? O Joseph Smith era presbiteriano, Ellen White era metodista. Qual foi a outra? Testemunho de Jeová. O Charles Russo era presbiteriano. Então você tem isso, né? Você tem a maioria 2-0 deles... para a igreja presbiteriana. A maioria dele... O William Branham era batista. Pastor, tem uma pergunta aqui. Então, deixa eu responder a pergunta dele. Então, qual é a correlação desses grupos? É porque esses camaradas abandonaram a palavra de Deus, a Bíblia. Então, todos eles, Ellen White, Joseph Smith, Charles Taze Russell, o que eles fizeram? O próprio William Branham, o próprio Harold Camping, e o Bangui Kira. Então, eles abandonaram a Bíblia. Passaram a crer em quê? Nas suas revelações. Não, mas quando eu perguntei de correlação, é porque, se eu não me engano, o Joseph Smith, ele era, ou ele chegou a ser testemunho de Jeová, ou ele chegou a ser adventista. Não. Joseph, por exemplo, Charles Taze Russell teve muito contato com o movimento do Advento na América. Então foi influenciado por eles. Sim. Agora, no caso do mormonismo, Joseph Smith tinha uma parente dele que era adventista. Entendeu? Então tem essa correlação aí. Tá? Deixa eu dar uma moralzinha aqui pro pessoal. Fala, aqui Mateus. do chat. Rogério Gomes, aqui no Sertão Rural de Flores, Pernambuco, Seminário Apologético, uma bênção. Missão Mandacaru, mesmo Rogério no Sertão. Obrigado, pastor Joaquim. Ô, Rogério, Deus abençoe, querido. Tá te agradecendo. Um aqui grande por todo- abraço aí pro Rogério, o pastor dele lá também, esqueci o nome agora. Tá te agradecendo Meu aqui por Deus. todo o conhecimento. E deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, o senhor meio que já falou, mas é interessante o final da pergunta. O senhor já deu aí um parecer de como refutar, por exemplo. Mas aí no final ele diz assim, ó. Pergunta o pastor Joaquim como debater com as seitas. O senhor meio que já falou isso, mas ele diz assim: pois fica indignado quando eles ensinam errado. Mas não podemos ofender, apenas refutar os argumentos. Como debater de uma forma evangelística, ou seja, tentando evangelizar. É possível? Sim. Acima de tudo, a gente tem que demonstrar o amor. Qualquer pessoa, pode ser um satanista, pode ser um macumbeiro, pode ser quem quer que seja, um muçulmano. A gente tem que amar essa pessoa, demonstrar amor por ele. Então a apologética sempre tem que ser feita em amor. Agora, amor não quer dizer você não falar a verdade. Então a verdade vai doer, a verdade vai machucar. Você tem que falar a verdade, você não pode deixar de falar a verdade porque o outro vai ficar ofendido. Então fale em amor, mas fale a verdade. Perca o seu amigo porque você falou a verdade. O duro
é o seu amigo ir para o inferno porque você não falou a verdade para ele. Nossa, Esse é o duro. sensacional. Aliás, sabe qual é a pior coisa que tem no mundo? É você ir para o inferno e levar alguém com você. Nossa. Agora, qual é a melhor coisa do mundo? Ir para o céu e levar alguém com você. Uau. Top. Então, evangelize, fale do amor. Tem gente que diz assim, não adianta evangelizar adepto de seita. Pastor Joaquim está perdendo o tempo dele. Não. Posso te citar aqui vários casos de pessoas que nós tiramos das seitas Sério, pastor? pela ajuda de Deus. Eu, por mim próprio, não. É porque a gente vê assim, aí cria uma imagem, né? E diz assim, nossa, ele Que é impossível. É, que é isso. impossível. Impossível de ganhar, por exemplo, um adventista. Um testemunho de Jeová, por exemplo. Principalmente Já nascido aconteceu. na religião. É. Nasceu Só naquilo. evangelizar e conseguir Não, ganhar tem pra inúmeros Cristo. casos que eu ficaria aqui um dia só contando esses casos. Glória a Deus. Sensacional, glória a Tem Deus. inúmeros casos. Tem famílias que saíram das Jeová, dos mormons, por exemplo, dos adventistas, tem inúmeros casos. Agora mesmo, por exemplo, tem um adventista aí de nome Eleazar. Ele tem um canal, eu não lembro o nome do canal agora, nem vou divulgar o canal dele aqui, mas ele tem um canal na internet onde ele está dizendo que eu menti. Eu ia perguntar isso. não cheguei Ele está a me ver chamando isso. de mentiroso. Mentiroso, Ô, desonesto. Eleazar. Já manda um recado aí pra ele. Pode ficar à vontade. Ô, Eleazar, eu não sou mentiroso nem desonesto, tá bom? Quero te dizer que quando eu fui a Campina Grande debater com seu pai, então, passaram-se mais de 20 anos. E eu falando sempre isso. Do debate que eu tive com o pai dele e do rapaz, de um senhor que tomou uma decisão por Cristo abandonando o adventismo. Ele disse que era adventista. Pessoas me contaram lá também que ele era adventista. Agora, eu, com relação ao seu pai, que você disse que eu menti, a informação que me passaram é que ele havia falecido. Então eu não menti. Eu vendi o peixe errado. Agora, o mais interessante, Eleazar, que depois de 20 e tantos anos, você não veio me refutar. Só agora. Por que só agora? Passaram-se 20 e tantos anos, eu falando isso abertamente no Brasil, fora do Brasil, nenhum adventista se levantou para dizer, olha, ele não morreu, está vivo. Olha, aquele homem não era adventista. Só agora que você está aproveitando o seu podcast aí para falar isso, que eu sou um mentiroso? Não. Você mentiu bastante. Você e o seu pai mentiram bastante lá no seu canal e eu estou preparando uma refutação, tá bom? Fica tranquilo. Vou provar que as coisas que você falou, elas não são verdadeiras. Boa. Pastor, tem aqui uma pergunta. Na verdade, tem uma afirmação de um irmão e uma pergunta. E eu achei interessante aqui. Ele diz assim: ele afirma que os adventistas fizeram uma Bíblia na versão deles, Clean Bible Word, na versão Isso, inglesa. muito herética, esta Bíblia, é muito herética. Tanto é que alguns membros da igreja não aceitam essa Bíblia. É porque eles demoraram de ter uma Bíblia diferente. Eles durante muito Não tempo usaram uma aceitam, Bíblia não comum. aceitam. Diferentemente, por exemplo, que eu vi uma vez um adventista falando sobre a versão NA, né? Mas a versão NA não é uma versão da Assembleia de Deus. É uma versão atualizada da tradução do João Ferreira de Almeida, que é outra. Não vai puxar a brasa pra sardinha de ninguém. E nós também, é muito importante a gente salientar isso aqui, nós não falamos que esta versão da Bíblia é a única correta, não. Não, tanto é que você pega João Ferreira de Almeida, você tem atualizada, revisada, corrigida, de acordo com os melhores textos, e aí vai. Então sempre está passando por algumas mudanças, não mudança no texto, né? Mas na tradução. Tá, e aí ele faz uma pergunta aqui, ele diz assim, ó: pergunta também pro pastor se o fato de muitas pessoas saírem das igrejas é por falta de apologética na igreja, pois a apologética prepara o cristão para o mundo. Porque a gente tem casos, eu conheço pessoas que, por exemplo, eram pastores assembleanos, das igrejas tradicionais, e acabaram, de certa forma, rompendo seu relacionamento ali, a sua profissão de fé com aquela denominação que a gente considera que não é herege, que não é uma seita, e partiu para uma seita. Tem muitos casos. Infelizmente, é falta de ensinamento da igreja. Em primeiro lugar, a maioria das igrejas evangélicas não estão preocupadas em defender a fé. Então, hoje a gente vive uma geração de crentes que o mais importante é o que eu sinto, não o que eu creio. Nossa. Então, o que eu sinto é mais importante. Aí você vai no culto, sentir um arrepio, sentir um calor, né?
Então, é de Deus. Isso é uma bênção. O pregador mexeu com as suas emoções. Este homem é ungido. Este homem tem unção de Deus. Esse homem é poderoso. Entendeu? Agora, o cara fez você pensar... isso aí é carnal. Isso aí tá fora. Que é o que tem que ser o Esse aí tá evangelho, fora né? da visão. Então, por exemplo, o culto que nós prestamos a Deus é um culto racional? Primeira coisa a se pensar, né? Tem que ser. Tem que ser. Se não for, tá errado. Então, quando o pregador vai lá na igreja e diz assim, receba aí, meu irmão, não tenta entender isso não, porque só os espirituais entendem, Esse é o argumento, né? fica com Quem o não pé é bom, Mistério não atrás. vem comigo, Esse é não. muito Fica bom. com o pé atrás. Só isso já passou assim, digamos, a pender em 90%. 90%. Pentecostal, Já neopentecostal, Terrível. Infelizmente, o povo é movido por isso. É muito emocionante. Por isso que as seitas prosperam. Por isso que as seitas, quando chegam, porque os caras falam muito bem, os caras estão preparados. E aí, quando encontram um irmãozinho desse que está baseado só nas emoções, vai dizer, é verdade, ele me mostrou na Bíblia. É isso que eu ia falar. Os adeptos de seita e os evangelistas e missionários das seitas, eles são, assim, inegavelmente educados. Eles são muito educados. Sim. Os testemunhos de Jeová são os amores de pessoa, os adventistas, os mormons, eles vão ganhando a pessoa na lábia Sim. e vão conversando. Daqui a pouco tá dentro da casa da pessoa e já fez a lavagem cerebral que ele foi ensinado a fazer. Sim. Às vezes, como o senhor mesmo falou, ele não faz nem por maldade, ele faz porque ele aprendeu que aquilo é obra do Senhor. Uhum. Falta um Ele pouco está de... ajudando você. Então, na visão dele, sim. ele está ajudando você. Você precisa ser esclarecido da verdade. Você não acha que falta dessa cortesia, dessa educação dos apologetas do nosso lado? Eu, por exemplo, sou tido como alguém intolerante para o mundo até Na verdade, tá evangélico. faltando porta aberta para os apologistas Para o mundo entrarem nas até igrejas. evangélico. Mas eu te pergunto, na tua igreja, quando é que foi falado sobre apologética? Tem tempo. Então, Muito tempo. aí eu te pergunto, não deveria ter todo ano uma conferência apologética na igreja? Uhum. Deveria. Mas a igreja está preocupada com isso? Não. Infelizmente, não. Agora está porque nós temos um seminário teológico lá. Então, Agora mas está. a igreja leva, por exemplo, um cantor, como eu já vi em inúmeros casos. Eu fui pregar numa igreja, uma aluna minha me convidou para pregar lá, era congresso de jovens. Eles levaram o grupo Prisma Brasil, Sim, adventista. sim. Pagaram R$5.000. Meu Deus. Deram lanche, pagaram Nossa. lá R$5.000. Quanto eles me deram? Ixi. Deus te abençoe. Nada. Deus te abençoe. Nada. Eu dei estudo 3 dias. O conjunto cantou só um dia. Cantou, não, fez uma apresentação. Né? Fez um showzinho Foi lá lá. Um showzinho, né? Então, aí eu te pergunto, como é que a igreja vai estar fortalecida com esse tipo de mentalidade? Ô, pastor, e assim, dentro das igrejas que a gente conhece, quando que começou assim? Porque eu creio que teve um tempo em que elas estiveram mais alinhadas, né? Por exemplo, a gente tem as igrejas históricas, igreja presbiteriana, Não, a própria igreja batista, pentecostal, né? Isso, aí, mas a Assembleia de Deus ela é nova, 100 e poucos anos, Uhum. né? Mas assim, quando que começou? O que foi que começou a causar essa desvirtuação no ensino da palavra aqui no Brasil? Foi a teologia da prosperidade, o neopentecostalismo? Com toda certeza, com o neopentecostalismo. Neopentecostalismo. A coisa começou a descambar com o neopentecostalismo, quando, por exemplo, surgiu a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela fez escola. Aí surgiram Igreja Internacional, Igreja Mundial, Igreja Plenitude. Aí surgiram essas outras igrejas na mesma pegada. Que pegada? Grana, demônio. Entendeu? É dinheiro e demônio, dinheiro e demônio. Né? E cura e prosperidade. Então, essa pregação agrada os nossos ouvidos. Quem é que não quer ser próspero? Entendi. Pastor, Quem a gente é? pode colocar isso na culpa do que já dorme no Senhor, creio eu, né? Bispo Robert McAllister. Então, o pessoal coloca eu conheci pessoalmente. E eu não vejo ele Eu tive a oportunidade de ministrar com ele, com o bispo Roberto McAllister. E o Walter McAllister, que é o filho, também conheço. Sim. Interessante, o pessoal coloca a culpa nele como sendo o fundador
do neopentecostalismo. Só porque o povo mas saiu da o igreja neo dele. é antes dele. E agora esses camaradas, como o próprio Edir Macedo, né, que saiu de lá, Apóstolo Miguel Ângelo. o Miguel Ângelo, o próprio Soares. R.R. Soares. Então, pelo fato deles terem saído de lá, não quer dizer que o McAllister tinha essa mesma mentalidade. Exatamente. Se eles saíram de lá é porque eles não concordavam com o McAllister. Não tinha sincretismo religioso. Não tem O até McAllister hoje. era pregador de cura divina. Sim. Ele era um pregador de cura divina. Uhum. Mas essa ideia... E ele também, de certa forma, pregava a prosperidade. Ele cria na prosperidade. Mas ele não era esse cara que o pessoal pinta aí. Não era. Vai lá, David. Eu já Com perguntei toda certeza. bastante. Fica à vontade. Pastor, eu faço essa distinção, não sei se eu estou errado, me corrija, por favor. O pessoal pergunta, mas a igreja tal é seita? Eu falei, eu brinco falando que nem toda seita é do diabo. Uhum. Que nem, toda igreja que é exclusivista é uma seita. Não necessariamente é do diabo. Igual, a igreja Deus é Amor é seita. Porque Não. eles É assim, e o resto. David, não existe seita cristã. Ah, Toda seita é do diabo. Se você levar para o sentido da palavra, Sim. seita, facção, partido, comunidade, denominação. sim. Então esse é o significado da palavra seita. Aham. Mas quando a gente trata, porque aí você tem seitas pseudo-cristãs, Aham. como por exemplo, Testemunho de Jeová, Mormon, Adventista, são seitas pseudo-cristãs. Uhum. Aí você tem movimentos controversiais Hum. ou controvertidos, como por exemplo Universal, Mundial, Plenitude, Deus é Amor. Então essas igrejas são movimentos controvertidos, Uhum. mas não chega a ser uma seita, apesar de ter características de seita. Principalmente o exclusivismo. Isso, por exemplo, a congregação cristã é exclusivista. Uhum. Ela é uma seita por causa disso? Não. É por outros motivos. Outros, como por exemplo a Bíblia. Aham. A Bíblia é a única regra de fé e prática? Não, porque eu não posso estudar. Pode nem estudar a Bíblia, então. A salvação está na pessoa de Jesus? Não. Tá na igreja. Está na congregação. Então, por isso ela é uma seita. Mas veja que a Deus é Amor, apesar da mentalidade de muitos irmãozinhos lá crerem que a salvação está na Deus é Amor, não era isso que o Davi Miranda ensinava. Sim, Entendeu? Uhum. Então, eles chamavam, reconheciam os outros como irmãos. sim. Não faziam proselitismo. É diferente da seita. E o engraçado é que hoje, que nem o senhor recolheu a esposa do bispo Samuel Ferreira, o pessoal da Deus e Amor estava lá. A diretoria da igreja não prega isso, são os Sim, membros. eu conheço o neto dele que está Sim. dirigindo a igreja hoje, um Aham. menino com uma mentalidade Incrível. totalmente Não, ele é diferente. Está maravilhoso. mudando lá a igreja. Aham. Completamente. Mas são os membros que acreditam assim, que nós e o resto. Aham. E o que o senhor acha? Uma igreja que eu gostava muito. Eu frequentava, eu ia, pregava em cultos de jovem lá. Hoje eles se fecharam e eles não incentivam você a ir em outras igrejas e não recebem pregadores de outras igrejas. A Sara Nossa Terra. Eu conheço pessoalmente o bispo Robson Rodovalho. Aham. Então, a Sara Nossa Terra é uma igreja evangélica. Sim. É neopentecostal. Aham. Ela, até onde eu sei, eles não se consideram os únicos salvos. Eu tive Sim. até há pouco tempo agora. Não, no isso eles não se café, consideram mesmo, não. Né? Então, Ele tava não na é Expo. uma, Eu não achei é legal uma pra caramba. seita, não é uma seita. Uhum. Mas essa visão que você está me passando é nova. Uhum. E eu nem tenho conhecimento Sim. dela. Eu sei que, por exemplo, o Robson Rodovalho prega a teologia da prosperidade, confissão positiva, Uhum. quebra de maldição hereditária. E isso é eu diria, uma heresia. Uhum. É que tem heresia que é de perdição Sim. e heresia que não é de perdição. Uhum. Distingue isso, por favor, pro povo, Isso é pro importante. povo saber. O que é heresia de perdição? É como fazem as pro Jeová. Outro Jesus, a negação da divindade dele, Uhum. da ressurreição, da humanidade, é a negação da Bíblia como regra de fé e prática. Então, essa é uma característica de uma seita. Agora, por exemplo, a gente está falando aqui de movimentos controvertidos. Eles negam não doutrinas essenciais, Uhum. secundárias. Então, o cara é calvinista, o cara é arminiano, o cara é pré, o cara é pós, o cara é amilenista. Então, aí já são doutrinas secundárias, que não interferem na salvação. Ok. E aí, ele negando algumas doutrinas que são importantes para a igreja cristã. Por exemplo, batismo. É importante para a igreja cristã? É. Eu, como batista, defendo o batismo por Claro. imersão. Uhum. Mas se alguém é batizado por aspersão,
esse cara deixou de ser cristão? Não, porque eu fui batizado. Não, o batismo não salva ninguém. Você sabe que a Igreja Cristo Vive não batiza, né? Sim. Qual é o fundamento deles? Não só eles, mas, por exemplo, você sabia que o Exército de Salvação também não realiza o batismo? O Exército da Salvação é de qual denominação? É o nome da denominação. Eu achei que eles eram só uma agência missionária. Não, eram irmãos. Né? Eram irmãos que começaram a fazer um trabalho tremendo na Inglaterra de evangelização. Sim. E aí vai mandar essa pessoa para onde? E aí vai batizar por aspersão ou imersão? Porque tinha irmãos de várias igrejas ali. Sim. Aí eles criaram um grupo chamado Exército de Salvação, que virou uma denominação. Uau. Eles têm igreja formal e tudo? Não sabia. Tem, é igreja. É igreja evangélica. Eu vi a citação deles. Fazia uma obra social tremenda. Ainda faz. O que o senhor enxerga hoje da Igreja Cristo Vive? Porque ela é um misto de muita coisa. O líder máximo da igreja é apóstolo e é calvinista. Pra você ter uma ideia, eu preguei nessa igreja quando ele não tinha abraçado essas heresias. Até hoje eu conto isso em tudo quanto é lugar. Foi a maior oferta que eu já recebi na minha vida. Uau. Foi lá na Cristo Vive. No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, Miguel Ângelo, ali na... como é o nome? Sans Pena? Não, esqueci o nome da rua lá. É um templo muito bonito. Então, mas aí o Miguel Ângelo teve contato com José Luiz e Jesus Miranda Leal. O Jesus Cristo Homem. Ele teve contato com ele. Aí ele abraçou a visão desse cara. E criou esse misto aí de igreja evangélica com uma seita. Na realidade, ele passou a negar algumas doutrinas cristãs, né? Mas ele fala em púlpito aberto que ele é segmentário signatário, no caso, da Confissão de Westminster. Ele é apóstolo, a mulher dele é bispo. Nada contra, porque não dá pra você ser essas coisas e ser calvinista, porque não casa com a doutrina reformada. Não. Ele é apóstolo, a mulher dele é bispo, eles são calvinistas, eles são continuistas e sensacionistas. É a mesma coisa que você ser pentecostal e ser calvinista, é incoerente. É incoerente, não casa. Eu acho incoerente. E eles não batizam, porque Jesus se batizou por nós e... não tem pecado, né? Porque é a doutrina do José Luiz de Jesus. Não tem pecado, somos abençoados, logo não tem jejum, o jejum é obras mortas, e aí vai. Você não pode dizer, eu te abençoo em nome de Jesus, ô irmão, Deus te abençoe, não pode dizer. Não, você já está abençoado. Você sabia que lá eles não jejuam, não batizam, não fazem culto de oração, assim, campanha e tal, mas devolvem o dízimo. Engraçado que o dízimo não foi abolido. Você vê essas incoerências aí. Mamãozão tá imperando do Miguel Ângelo, né? Tem essas incoerências aí. Pastor Joaquim, e o mormonismo? Então, o mormonismo está baseado nas revelações desse profeta chamado Joseph Smith. Então você tem o livro de Mormon, e o livro de Mormon fala de uma antiga civilização pré-colombiana. Para eles, Jesus esteve aqui na Colômbia. Eles acreditam nisso. Então, logo Joseph Smith foi orar. Estava orando no bosque, apareceu para ele Deus Pai, segundo o mormonismo, e Jesus Cristo. E aí, Deus o Pai pediu para ele ouvir o que Jesus tinha a dizer para ele. Mas ele, depois de ouvir, perguntou qual das igrejas ele deveria se unir. Aí foi respondido para ele que não se unisse a nenhuma. Todas elas estavam erradas, todos os seus credos eram uma abominação, todos os seus pregadores, pastores e tudo mais eram corruptos. Aí ele ia restaurar o evangelho. Mais tarde ele estava também orando, apareceu um anjo chamado Moroni. Aí esse anjo diz que num monte chamado Cumora, perto de Palmyra, Nova York, tinha lá as placas de ouro enterradas. Ele foi lá, desenterrou as placas, segundo o mormonismo, tá? Depois, É tudo baseado numa experiência pessoal que o cara tem e aparece as coisas. Anjo, né? Anjo. Aí ele traduziu o livro de Mormon, 1830. Então, o Mormon crê na Bíblia, crê no livro de Mormon, crê no Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor, e tem um profeta vivo. Então, o profeta vivo é a autoridade máxima para o Mormon. Agora, quem é o Deus do mormonismo? Um outro Deus. O Deus Mormon tem um corpo de carne e osso. O Deus Mormon manteve uma relação sexual com Maria, daí nasceu Jesus. Então, Jesus não nasceu de uma virgem. Não foi gerado pelo Espírito Santo, né? Não, claro que não, porque Deus
tem um corpo de carne e osso. É espantalho ou é verdade que eles acreditam que Jesus e Satanás eram irmãos? Sim, é verdade. Aham. Porque Deus está em constante relação sexual com as suas esposas deusa, Misericórdia. com a sua esposa deusa, gerando filhos espirituais. Então Jesus é um desses filhos e Lúcifer também. Deus de Israel. Lúcifer é irmão de Jesus Cristo. Aí, interessante isso, né? O Deus Mormon planejou lá de salvar o planeta Terra. Ah. Aí o Jesus Mormon se apresentou lá com um plano para salvar o planeta Terra. Mas Lúcifer, irmão de Jesus, também apresentou um plano. Aí os deuses mormons escolheram o plano do Jesus Mormon. Lúcifer ficou revoltado. Houve uma peleja lá no céu, uma batalha. Anjos lutaram ao lado de Lúcifer, anjos lutaram ao lado de Deus, anjos ficaram neutros. Esses anjos que lutaram ao lado de Deus foram enviados para a Terra e são todos os brancos. Porque o mormonismo, como Miguel Ângelo, prega a pré-existência. Uhum. Ou seja, você já existia antes de nascer. Então Deus Mormon prega isso, Miguel Ângelo também prega isso. Eu já vi um pregador pentecostal famoso já sair, hein? Olha só. Aí, esses anjos que lutaram ao lado de Lúcifer perdeu a batalha. Se tornaram os demônios. Mas aqueles anjos que ficaram neutros na batalha, Deus também amaldiçoou. Colocou um sinal. Sabe qual foi o sinal? Nariz achatado e pele escura. Uau. Aí os mormons, por 140 anos, proibia o negro de entrar no templo mormon. Não na igreja, no templo mormon. Uhum. E o profeta Mormon disse que qualquer mormon que se casasse com um negro morreria na hora. E aí a igreja, por 140 anos, não entrava em muitos países africanos, porque era racista. É claro que Teologia racista. Uhum. Teologia racista. Por causa do Brasil, construir o templo lá na Francisco Morato. Uhum. Quem construiu? O brasileiro tem sangue africano Uhum. correndo nas veias. E o profeta Mormon disse que uma gota era o suficiente para esse indivíduo ser da linhagem da maldição, da linhagem de Caim. Uhum. Até o nosso irmão Marcos Feliciano disse isso também. Uhum. Que o sinal de Caim é o nariz achatado e a pele escura, o negro. Olha que absurdo. Os mormons, eles não são racistas, mas a teologia é racista. O sonho de todo mormon é um dia ser Deus num dos planetas, com as suas esposas deusas. Então, aí o mormonismo prega um Jesus que é diferente do Jesus da Bíblia. Uhum. Fala um pouquinho do livro, porque eu já me debrucei sobre um estudo apologético sobre que tem muita incoerência de data e de animais cidades, que fala animais, que não, então, não existe. são inúmeras as Fala de contradições. elefante na América, não tem elefante na Contradições com a arqueologia, Uhum. com a história. Esse livro, o Mormon vai crer no... Então são inúmeras as contradições. A arqueologia não apoia o livro de Mormon, Sim. a história não apoia o livro de Mormon, a Bíblia não apoia o livro de Mormon. O Mormon crê porque ele tem um ardor no peito. Agora eu te pergunto, o Alcorão é livro de Deus? Não. Por que você diz que não é de Deus? Você já perguntou para Deus? Você já orou acerca do Alcorão? Uau. Porque o Mormon vai dizer, você tem que orar. Uhum. Se você sentiu a dor no peito, o livro de Mormon é verdadeiro. Base no quê? Em evidências? Por que nós cremos na Bíblia? Que nós temos evidências que a Bíblia é verdadeira. Não porque nós sentimos. Uhum. É porque esta palavra ela é verdadeira. A arqueologia prova, a história prova. Então temos evidências internas e evidências externas de que a Bíblia é verdadeira. O senhor tocou num assunto muito importante. O Mormon, ele também crê na Bíblia. Ele só não lê, mas ele também crê na Bíblia. O muçulmano... Ele crê o quanto seja correta a sua tradução. Sim. E ele vai dizer que ninguém tem uma tradução fidedigna da Bíblia. O muçulmano crê na Bíblia? Não, o muçulmano não crê na Bíblia. Mas eles têm muitas histórias que... Ele até crê em Jesus. Sim. O muçulmano crê em Jesus, não como nós cremos. Sim, Mas crê que Jesus foi um grande profeta. sim. E Maomé, o maior de todos eles. Deixando Que fechou o cânone pra eles. Não, caso nem Não, fechou não. porque eles não É creem na porque- Bíblia.
É porque ele crê no Alcorão. É só no Alcorão. O Alcorão é o livro e a de Bíblia. Deus. É a revelação que Deus deu a Maomé. Sim, mas dentro da crença deles, o Maomé foi o último profeta. Sim. Isso. O único Então profeta. o Alcorão é o cânone deles. Sim. Os mormons, mesmo crendo na Bíblia, nunca se depararam com aquele texto que o senhor mesmo citou de Gálatas, que ainda que venha um anjo do céu. Porque é como começa a religião deles, justamente onde mas Paulo fala. eles pegam outro texto. Por exemplo, João disse assim: fosse colocar tudo que Jesus falou, né? Não caberia nos livros. Então, aí eles pegam também textos do Velho Testamento para tentar provar que esse aqui é um livro bíblico, que estava profetizado na Bíblia. Mas veja que o muçulmano vai dizer que Maomé estava profetizado na Bíblia, porque quando Jesus falou que enviaria o Consolador é Maomé para os muçulmanos. Para o Espiritismo, o Consolador é o próprio kardecismo. E aí vai. É uma seita que eu escuto pouca gente falando hoje o pastor Flávio fala bastante dela, da seita da Avó Rosa. Que você falou do Consolador, para eles o Consolador é ela. É a Avó Rosa. Fala um pouquinho dessa seita. Então, é uma igreja. É maravilhoso, é maravilhoso. Essa igreja é uma igreja. Essa seita é maravilhosa. Eu acho muito engraçado. Eu acho muito engraçado. Eu assisto os vídeos e eu morro de rir. Eu estouro a pipoca e eu vou assistir o culto deles, porque não faz sentido. Não faz sentido. É muita salada de fruta que eles fazem. Tudo começa numa experiência também, né? A sede deles está aqui no Tatuapé. Olha aí, pertinho, hein? Está lá no Tatuapé. Então você vai lá. Na realidade, era uma igreja pentecostal. Bem penteca mesmo. A irmã Rosa era muito usada na área de profecia, revelação. Ela ficava na porta da igreja para ver o tamanho da saia das irmãs, se estava decotada ou não. E ela orientava a igreja, porque ela tinha esses dons, né? Do Espírito Santo e tal, de revelação, né? E ela foi pregar no Rio de Janeiro, aí sofreu um acidente lá, ela veio a falecer. Interessante. Depois disso, sabe o que aconteceu? Começaram a ouvir a voz dela na igreja. Aí entenderam que era o Espírito Santo prometido por Jesus. Jesus de Nazaré. Aí passou. Quando que ela aderiu esse meio catolicismo? Porque eles são meio católicos. Eles acreditam na Santa Avó Rosa, na Virgem Maria e um monte de coisa. Eles misturam muita coisa. Na realidade, eles descambaram, né? Quando eles passaram a entender que o Consolador era a Avó Rosa, então para abraçar outras heresias, tá fácil. Ficou mais fácil. Bom, pessoal, tudo que é bom dura pouco. É mentira, porque vai ter parte 2, tá bom? E nem tudo que é bom dura pouco. Esse ditado é mentiroso, porque Deus é bom e ele dura para sempre. Ele é eterno, sempre eterno. Pastor Joaquim, eu sei que o senhor já teve várias experiências, inclusive eu vi, importante o senhor também falar aí, que o senhor às vezes é processado, inclusive, por questões da defesa da fé. Não é isso, né? O campeão de audiência é o meu amigo João Flávio. Mas eu também tenho alguns processos nas costas. Acho importante falar isso, porque as pessoas falam de apologia e acham que é uma brincadeira, mas é um trabalho muito sério, né? Muito sério. Muito sério. E eu queria também que o senhor falasse um pouco do seu trabalho aí, onde as pessoas podem te encontrar, suas redes sociais, tá bom? Se tem algum material aí que o senhor... como o senhor apresentou no começo, apresenta de novo, algum curso? Então, eu estou no Instagram, Facebook, YouTube, Telegram. Meu canal, inclusive, entra lá no canal do YouTube, você vai encontrar muitos vídeos, tem muitos vídeos. PR Joaquim Andrade. PR Joaquim Andrade, você vai me encontrar no YouTube, Instagram, Facebook, Telegram e também no X, antigo Twitter. Agora, se você quiser me levar na tua igreja para dar um estudo, eu vou com o maior prazer. A gente não cobra. Né? Tem gente que para ir pregar cobra, tem gente que para ir contar testemunho cobra, tem gente que para cantar cobra, né? Não, a gente não cobra. Eu vivo pela fé. Nós vivemos pela fé. Irmãos nos ajudam. Então, a gente pede, se você quer convidar para estar aí na tua cidade, na tua igreja, no teu país, vou com o maior prazer. Preparo o senhor tem, graças a Deus. Então, eu tá falando com o Matheus a gente preparar um evento de apologética, obviamente, com o senhor. Ótimo, conta com a gente. Fazer lá na Missão Mundial Graça e Paz o espaço é legal para fazer. Conta com a gente, eu não conhecia a Bispa. Vai ser agora em 2026. Quero conhecer. Vai ser top. Quero conhecer. Pastor, fizeram um comentário aqui, eu preciso que o senhor conte essa história, porque eu achei muito legal. Que o senhor pediu pro Henrique Cristo falar hebraico ou grego e ele não falou. Foi muito interessante. Onde aconteceu isso? Eu conheço o Henrique Cristo
há mais de 30 anos. Traz o Henrique Cristo aqui. Eu conheço ele há mais de 30 anos. Hoje é mais difícil por causa da idade dele. Uhum. Mas como pessoa, ele é uma pessoa maravilhosa. Como pessoa. Eu já trombei com ele no aeroporto, ele é mó Um barato. herege, ele é um anticristo. Uhum. Ele não é o anticristo, Sim. ele é um anticristo. Uhum. Anticristo é todo aquele que se coloca no lugar de Cristo ou se opõe a Cristo. Sim. Então ele é um anticristo. Mas o Henry é um cara assim que conhece de tudo. Ele não tem faculdade de nada, mas ele conhece de tudo. Filosofia, química, astronomia, o cara entende de tudo. Ele é um autodidata, né? E um repórter do jornal Estado de São Paulo, que eu sempre estava dando entrevista para ele na época do ICP, ele falou assim: eu queria confrontar você com o Henry. Falei, beleza, vou falar com ele. E aí nós marcamos na minha casa, eu morava no Tatuapé na época. Marcamos na minha casa. E era até período da Semana Santa. Ele veio a São Paulo, né? E eu fui pegar ele no metrô. Eu andando com aquela figura, né? Até a minha filha mais velha, minha primogênita, Sheila, eu falei, amor, tira a Sheila de casa, eu não quero que ela veja essa figura aqui, né? Eu sei que eu estava chegando, minha esposa com a minha filha saindo. Depois a minha esposa falou assim, a Sheila disse que queria ir lá com Jesus, que o pai estava com Jesus. Meu Deus do céu. Eu fico imaginando meus vizinhos, cara. Eu com aquela figura na minha casa. Bom, aí estamos lá debatendo, né? Aí eu falei assim, olha, Henry, se você é o Cristo verdadeiro, você vai ler um texto para mim em grego. Eu tenho a Bíblia aqui em grego. Eu pedi para ele ler João 1. Você acredita que ele não leu? Ele disse assim, filho, tu tens que entender que eu estou no Brasil. Se o meu pai me leva para a Grécia, lá eu falo grego. Mas estou no Brasil, então aqui meu pai me autoriza a falar português. Aí eu falei para ele, o meu Jesus... Ele era judeu, o meu Jesus falava hebraico. O Jesus da Bíblia conhecia o hebraico. Aí eu tenho uma Bíblia lá, né, uma stuttgartense. Aí eu peguei a minha Bíblia e pedi para ele ler Gênesis 1, capítulo 1, verso 1. Ele disse, filho, tu és teimoso mesmo, né, filho? Tu não estás entendendo, meu filho. Eu não estou em Israel. Se meu pai me leva para Jerusalém, lá meu pai vai me dar a capacidade de falar hebraico. E ele disse que Deus revelou a ele que eu sou a reencarnação de Pedro. Por isso que eu sou teimoso. Meu Deus do céu! Que eu vou me converter. Ele disse que eu vou me converter. Muito bom, muito bom. Mas eu tenho que finalizar. Pastor, quer reforçar mais alguma coisa? Eu quero recomendar meu livro para você, Boa. tá bom? E se você Deixa que seu está número assistindo também. aqui o Eticast e falar que quer o meu livro, porque você assistiu aqui, vou te fazer um preço muito bom. Aí, R$80, Olha aí. autografado, não vai pagar o frete, tá bom? Então adquira esse livro. Controvérsias, modismos e heresias que ameaçam a igreja brasileira, tá? Tem esse livro, tem outros livros também. Eu quero recomendar, você vai encontrar na internet, The White Lie, a mentira branca, ou a mentira de White. O Walter Rea foi pastor adventista. Olha aí. E quando ele lançou esse livro, saiu de uma vez mais de 200 obreiros credenciados da igreja. Meu Deus. Esse aqui também é um outro livro, que é uma dinamite no meio da Jeová. É o Crise de Consciência, tem em português. Eu trouxe em inglês, mas tem em português. Crise de Consciência, do Raymond Franz. Ele era membro do corpo governante. Todo esse material está aí na internet. Você pode acessar, pode ler, está disponível, tá bom? E eu também estou à inteira disposição aí de vocês. Quiser me levar lá na sua igreja, dar um estudo apologético, pregar, vamos com o maior Pode prazer. falar o número do senhor? Acho que dá pra 11, dá para colocar aí? Acho que dá. 11 9 8042 2034. 11 9 8042 2034. Passou rápido, né? É, a gente já tá com 1h e alguma coisa aqui falando. Bom, enquanto ele coloca aí, deixa eu falar com você aqui rapidinho. Dia 30 e 31 de janeiro, aqui na região do Parque Regina, vai haver um seminário escatológico presencial, tá bom? Quem vai estar ministrando é o pastor Vitor Couto.
E esse seminário é interdenominacional. O que que significa? Ele não é enviesado. Vai ser uma visão panorâmica, onde vai ser apresentada as principais bases do pré, do pós, do mid, as escolas interpretativas, o que é aliancismo, ok? Tudo isso e todos os temas que envolvem a escatologia serão 2 dias de imersão, com direito a certificado. O material base será o livro do pastor Vitor Couto, com mais de 200 páginas de conteúdo para você se debruçar, tá bom? Terá um coffee break, será muito abençoado. Então, se você quiser participar, é só entrar em contato conosco. Você pode entrar aí, acessar o site etic.com.br, lá tem as opções de contato. É só você mandar a palavra seminário escatológico e aí a gente já vai identificar, já vai fazer a sua pré-inscrição e será um tempo muito profundo e eu tenho certeza que você será extremamente edificado. Pastor Joaquim, uma honra recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Matheus. Eu que agradeço, legal. Davi. Que legal estar com vocês. Então, vem aqui. mais vezes. Sempre que o senhor quiser um assunto, eu quero falar sobre um assunto, não precisa nem falar nada. Só marca o dia e vem. O senhor é bênção, que Deus te abençoe poderosamente. David, Amém. Deus te abençoe. Quer Amém. dar um alô pro pessoal? Não, dizer que foi um tempo muito, muito precioso aqui. Reforçar de novo o convite. Eu tô dando aula lá na missão. E o Matheus foi lá me ajudar dando uma aula. Ele também é reitor do seminário dele. E nós estávamos bolando de fazer um encontro, de escolher um tema específico. Legal. Aí foi apologético, aí chamar o senhor, o pastor César, fazer um negócio legal. O senhor já aceitou, então vai ser uma bênção em nome de Jesus. Elias. Ou o próprio... O Jamierson. João Flávio. Vamos juntar essa galera aí. Vamos fazer um negócio bem legal. Vai ser top. Meus irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor Ebenezer. Deus te abençoe. Quinta-feira que vem, programe-se. Estaremos aqui lançando luz sobre algum tema para edificar a sua vida. Deus te abençoe.